Om. Mandukya Upanishad, a presença transcendental. Analisamos as três fases relativísticas do Atma, tanto nos seus aspectos individuais quanto cósmicos, mas a realidade como tal não é nem individual nem cósmica. Dizer que é cósmica é também limitá-la até certo ponto, trazendo-a para o nível do que chamamos de criação. O Supremo Brahman, o Absoluto, não é uma causa e tampouco um efeito. Ele não tem efeitos e, portanto, não é causa. Não podemos chamar o Ser Supremo nem mesmo de uma causa das coisas, especialmente quando consideramos que tudo é idêntico a ele. A Upanishad de Mandukya descreve não apenas as condições grosseiras, subtis e causais da consciência manifestada, mas também a consciência como tal. Existe algo chamado realidade em si mesma, independente de relação. Mesmo o Ishvaratva é uma descrição por meio de uma relação com o universo. Chamamos Deus de Sarveshvara, Sarvagna e Sarvashaktiman, porque o relacionamos à criação. Deus é omnipresente, permeando tudo, o que significa que o reconhecemos em termos de espaço. Ele conhece todas as coisas, o que significa que há coisas que ele conhece e ele tem poder sobre todas as coisas, o que significa que ele pode exercer poder sobre algo que é externo a ele. Todas as definições, mesmo as melhores, como Criador, Preservador e Destruidor do Universo, omnipresença, omnisciência e omnipotência, são relativas. Elas são tatasta, lakshanas de Deus, definições acidentais, não swarupa lakshana, a natureza essencial da realidade. O que era Deus antes da criação? Isso seria a sua Swarupa Lakshana, ou característica essencial. Deus, na sua própria essência, é algo mais do que um criador, preservador ou destruidor, mais do que uma causa das coisas, mais do que mesmo um soberano, omnisciente e todo-poderoso. Qual é essa essência essencial que é por seu próprio direito e permanece na sua própria grandeza, na sua própria majestade? Qual é essa luz que não pode ser contemplada por outros, luz que brilha, mas não brilha sobre nada? Essa é a condição da consciência pura, que não é causal, nem subtil, nem grosseira, não é nem externa, nem inversa. Não tem externo nem interno. Essa grandiosa realidade é descrita no 7º mantra da Upanishad de Mandukya. Este absoluto é conhecido como o Turiya, ou o quarto estado da consciência, transcendendo todas as manifestações relacionais, causa, subtil e grosseira, enquanto a consciência desperta é externa e a consciência do sonho é interna. Esta consciência não é nem externa nem interna, porque não é nem desperta nem sonhadora, não é nem consciente internamente nem externamente. Nanta pragnam, na baihi pragnam. Não é consciência interna como sonho, nem consciência externa como despertar. Pode-se pensar que é uma consciência simultânea de ambos os estados. Não, é algo diferente de uma simultaneidade de consciência. Não é externo, não é interno, não é uma simultaneidade de ambos, também não é uma massa de consciência como um monte homogéneo de água no oceano. Na pragnana ganam. Não é quantitativo na sua essência, a quantidade é espacial, matemática, e a consciência não é assim. Portanto, também não pode ser chamada de massa de consciência, porque quando tu pensas em massa, pensas em um monte, um corpo indistinguível, porém, não é consciência. Na pragnana ganam.
Não é consciência sem características, sem qualquer percepção. Não, não. Pode-se pensar que é consciência sem um objeto diante dela. Nem mesmo isso, porque o objeto está contido nessa consciência. Não é consciência desprovida de objetos. É consciência na qual os objetos foram absorvidos. Assim, não pode ser considerado como uma transparência sem características de uma consciência etérea. Também não é ausência de consciência. Não, não. Não é um estado de perfeição inerte que as escolas de pensamento, como o Nyaya e o Vaisheshika descrevem. Não é inconsciência, não é ausência de consciência. Não é consciência nua, não é uma massa de consciência, não é consciência externa, não é consciência interna, não é uma consciência em ambas as direções. O que é isso? Assim é Deus na sua essência, o absoluto no seu verdadeiro ser. Adristam. Invisível é, não se pode vê-lo, não importa o esforço dos olhos. Os olhos não podem visualizá-lo. Avyavaharayam. Não se pode ter nenhum tipo de relacionamento com ele. Tu não podes tocá-lo, tu não podes agarrá-lo, tu não podes falar com ele, tu não podes vê-lo, tu não podes ouvi-lo. Nenhum tipo de negócio pode ser estabelecido com ele. Tu não podes ter um relacionamento com ele. É não relacionado, não relacional é. Ele repele toda a relação, não é nem amigável nem inimigo. Tal é o mistério do ser de todos os seres. Agrayam. Não é apreensível pelo poder dos sentidos. Tu não podes agarrá-lo com as mãos, cheirá-lo com o nariz, prová-lo com a língua, ouvi-lo com os ouvidos, vê-lo com os olhos. Nada disso é possível. Alakshanam. E, portanto, é indefinível. Tu não podes descrevê-lo. Nenhuma definição dele é possível, porque o que é definição senão uma associação de qualidades que tu viste, ouviste, etc. Mas aqui está algo que tu não viste, que tu não ouviste falar. Como é que tu podes caracterizá-lo? Não há, portanto, definição deste ser, de seres. Ninguém pode dizer nada sobre isso. Ajintyam. É impensável pela mente. Tu não podes formar um pensamento deste ser. Tu não podes, portanto, meditar sobre ele da maneira usual. Tu não podes pensá-lo, porque pensar seria trazer o objeto para o reino do espaço e do tempo para externalizá-lo. Não é um objeto e não está no espaço e no tempo e, portanto, não é pensável. Abhyapadeshyam. Indescritível, inefável é. Tu não podes falar a sua glória com a tua língua. Nenhuma escritura pode escrevê-lo, nenhum santo pode explicá-lo. Nem mesmo a sabedoria dos sábios reunidos pode ser adequada à sua grandeza. Está além de toda a sabedoria dos sábios e é incomparável. Este caráter do ser, desta realidade, é devido ao facto de que ele não pode ser referido por mais ninguém. Este mundo é uma rede de referências, uma coisa se refere à outra para fins de definição, compreensão e negócios. Todo o mundo dos negócios é um reino de referências feitas a outros. É que, no entanto, tal referência não é possível. É um silêncio de toda a atividade, tanto do corpo quanto da mente. Ekatma pratyaya saram. Aqui temos uma característica maravilhosa do Atma. O Atma só pode ser definido como o Atma. Tu não podes defini-lo por qualquer outra forma ou conceito. Diz que a batalha entre Rama e Ravana era incomparável. Com o que tu podes comparar a batalha entre Rama e Ravana? Tu podes dizer que algo é vasto como o oceano, interminável como o céu, brilhante como o sol, doce como o açúcar. Mas como foi a batalha entre Rama e Ravana? Foi como a batalha entre Rama e Ravana. Isso foi tudo o que o poeta pôde dizer. O espaço é como o espaço, o oceano é como o oceano, e a batalha Rama-Ravana foi como a batalha Rama-Ravana. Da mesma forma é o Atma. O Atma é como o Atma.
Tu não podes dizer que o átomo é como isto ou aquilo porque é incomparável e qualquer comparação tentada seria uma referência a algo que surgiu depois como um efeito. Isso seria realmente uma distorção dos assuntos, portanto, só pode ser designado como Ekatma Pratyaya Saram, a essência da consciência do eu e da unidade. É, se acaso, definível por três termos interessantes. Ekatva, unicidade. Atmatva, eu interior. E Saratva, essencialidade. É a essência de todas as coisas e é uma, e é o eu. É o eu. E portanto só pode ser um. É o eu. E portanto é a essência. O eu é aquele que se conhece a si mesmo, não por meio, mas pela sua própria existência. É a existência conhecendo a si mesma sem qualquer prova externa. Percepção, inferência, testemunho verbal, comparação, etc., não se aplicam aqui no caso do conhecimento do Atma. Não pode ser inferido por lógica, indução ou dedução, e não pode ser percebido, não pode ser comparado, não pode ser descrito por palavras. É o eu, o que significa que não é percebido por outra pessoa. O eu é percebido apenas por si mesmo. Aqui, eu e existência significam uma e a mesma coisa. Existência é eu. Existência é o Atma. O eu é não objetificável, não alienável da sua própria essência. O conhecimento do Atma é intuição, que é uma apreensão não relacional da realidade, independente da operação dos sentidos e da mente, onde a existência se torna idêntica ao conhecimento. E o conhecimento é um com o conhecimento. Aqui o objeto do conhecimento é o mesmo que o conhecimento e a intuição. Quando o objeto está fora do conhecimento, é chamado de percepção. Esta é a diferença entre intuição e cognição sensorial ou informação, onde o objeto está em uma relação de imediatidade com o conhecimento, a intuição. Não se pode dizer se é o objeto que se conhece a si mesmo ou o conhecimento que se conhece a si mesmo. A diferença entre os seus caráteres desaparece como quando dois oceanos se unem. O sujeito que conhece e o objeto do seu conhecimento unem-se em uma única fusão de ser. Isso é Atmatva, é o interior. Salikaya Kodrasta, diz Yagnavalkya na Brihadaranyaka Upanishad. O Atma é como uma inundação oceânica sem superfície ou limite. O Atma é o único vidente, conhecedor, observador, experienciador, sem um contraparte objetivo para ele. Ele conhece-se, não os outros, pois os outros também são parte de si mesmo. Portanto, o conhecimento do Atma é o conhecimento de toda a existência. Não é o conhecimento deste Atma, deste eu, daquele eu, desta pessoa, daquela pessoa. É o conhecimento do Atma, que só pode ser um. O Atma é único. Ekatma Pratyaya Saram. O único Atma chamado de Paramatma, em distinção da multiplicidade dos chamados Atmas, chamados Jivatmas. É Paramatman, porque é o supremo eu. Brahmeti Paramatmeti Bhagavaniti Shabdyat, diz o Srimad Bhagavata. Do ponto de vista absoluto, universal e pessoal, é chamado Brahma, Paramatma e Bhagavan. Em si mesmo é Brahman, o absoluto, e como o supremo criador, preservador, destruidor, é o Paramatma, como o amado dos devotos, é Bhagavan. É tudo isso. Os pontos de vista, Dvaita, Vishishta Advaita e Advaita encontram-se aqui neste Atma e as conclusões das escolas de pensamento fundem-se na única verdade de uma combinação de vários pontos de vista. As disputas cessam, os argumentos encerram, as filosofias se acalmam, prevalece o silêncio. Este Atma
É o silêncio, disse um grande mestre, quando um devoto veio e perguntou ao guru: Diz-me sobre o Atma. O guru ficou em silêncio. Quando o discípulo questionou novamente: Mestre, diz-me sobre o Atma. O guru ficou em silêncio novamente. Uma terceira vez a pergunta foi feita e o guru ficou em silêncio. Mais uma vez. Quando pela quarta vez o discípulo fez a mesma pergunta: Fala-me sobre o Atma. O guru disse: Eu estou a dizer-te, tu não estás a escutar, porque o silêncio é o Atma. No grande silêncio, toda a agitação do cosmos é acalmada. Todo o clamor dos sentidos, todo o barulho do universo é contido e absorvido nesse silêncio. O silêncio aqui é melhor do que todos os sons que alguém faz. Ele explica as coisas melhor do que todos os discursos que alguém profere. Este silêncio é uma explicação mais completa do que todos os argumentos lógicos dos filósofos. Este silêncio de todos os silêncios denota a realidade de uma maneira mais abrangente do que qualquer outra coisa, porque quando o expressamos em palavras, descemos do seu nível para um grau inferior e começamos a pensar nele como um objeto externo. O Upanishad Kina adverte-nos quando diz: Não é conhecido por aqueles que o conhecem, é conhecido por aqueles que não o conhecem. Se tu pensas que o conheces, tu não o conheces. E quando o conheces, tu não pensas, mas simplesmente é. Tu tornaste-te aquilo e tu és aquilo. Isso é conhecimento real. Conhecimento não é expressão, mas ser. Não é tornar-se um processo. É chamado de Satasamanya. Na linguagem do yoga vashista, a existência geral de todas as coisas, como distinguida das existências particulares de corpos, mentes e indivíduos, é o ser transcendente, que não pode ser chamado nem de isto, nem de aquilo. Não é Sat, existência, nem é Asat, não existência, no sentido ordinário do termo. Não é Sat, ou existência, no sentido de algum objeto estar lá, também não é Asat, ou não existência. Diz o Bhagavad Gita: Anadimat param brahmana satana sadhujyate. Este Brahma, a origem de todas as coisas, é a eternidade não temporal. O Rig Veda diz: Na sadasit no sadasit. O que havia no começo? Nem existência, nem não existência. As definições são dadas por pessoas e todas as pessoas que dão uma definição da realidade vieram depois como um efeito. Quem pode definir aquilo que estava antes mesmo da causa de todas as coisas, anterior até mesmo à condição de Ishvara? Quem pode descrevê-lo? E o que é que tu podes dizer sobre isso, exceto apenas caracterizá-lo tentativamente como Ekatma Pratyaya Saram? Como podes compreender esse Atma? Conhecendo como é. Astiti Baupalapnya. Como colocado na Upanishad Kata. Conhece-o como aquilo que é, disse Santo Agostinho. Qual é a realidade de todas as realidades? Aquilo que é, a existência geral. Sattva Samanyam. Ekatma Pratyaya Saram. Isso é Brahma. Prapango Pashamam. Aqui todo o samsara, todo esse tumulto da criação se dissolve como ondas afundando no oceano, como sonho sendo recolhido à consciência desperta. O universo em todas as suas condições, grosseira, subtil e causal, cessa aqui. Neste estado não há nem o Virat, nem Hiranyagarbha, nem Ishvara, porque não há criação. Este é o Atma, onde não há nem vigília, nem sonho, nem sono. Assim é chamado Prapankopashamam. Não é uma condição,
está além de todas as condições. Não é um estado de coisas. Não sabemos o que é um mistério. Maravilha de todas as maravilhas é esta. Maravilhoso é aquele discípulo que pode compreendê-lo do maravilhoso mestre que pode ensinar esse ser maravilhoso. Ashkaryabhat Pashyati Badati Srinati, diz a Upanishad Katha. Que ser glorioso é esse? O Prampaka, esse vasto cosmos, cessa lá e apenas aquilo é. Brilhante como o sol glorioso de todos os sóis. É Shantam, pacífico é esse estado. Não há preocupações, nem ansiedades, nem dores, nem sofrimentos, nem nascimentos e mortes, nem agonias de qualquer tipo podem estar lá. Não é a paz nascida da ausência de som ou da ausência de contacto com as coisas. É a paz que é positiva na sua natureza. Dizemos que estamos em paz quando ninguém fala connosco, ninguém nos perturba e temos tudo o que queremos. Esta não é a paz do Atma, porque o nosso conceito de paz no mundo é puramente negativo e novamente relacional. O Atma é paz não relacional que não pode ser interrompida pelo passar do tempo. A nossa paz na Terra tem um começo e um fim. Hoje estamos em paz, amanhã não estamos. Não podemos dar-nos ao luxo de estar sempre em paz, mas a paz do Atma é eterna. E mais abençoado é esse estado, é Shivam. É a única coisa que pode ser chamada realmente auspiciosa, designada pelos termos mais abençoados. Om e Ata. Pranava é a sua designação na sua autoabrangência. Advaitam, não dual é esse estado, nem mesmo podemos chamá-lo de é não dois. Isso é tudo, porque dizer que é seria denotá-lo por um número. Não é porque não há nada além dele, só podemos dizer não é dois, Advaita. O Upanishad, depois de dizer que é Eka, agora diz que é Advaita, não dual. Não devemos chamá-lo de ou Eka, porque tem uma relação com 2, 3, 4, etc. É não relacional, portanto, não devemos descrevê-lo nem mesmo como É não isso, não isso, neti. Não é isso e não aquilo, não é nada que possamos pensar ou entender. Sabigneya. Isso deve ser conhecido. Esse é o propósito da vida. Vivemos aqui para esse propósito e não temos outro objetivo na vida. Todas as nossas atividades, todos os nossos negócios, todas as nossas funções, sejam elas conscientes ou inconscientes, são tentativas nossas de realizar o Atma. E até que alcancemos o Atma, não podemos ser felizes, não podemos ficar satisfeitos, não podemos pôr fim ao ciclo de nascimento e morte. Estamos perpetuamente ambos e perpetuamente morremos para nos treinarmos para a sintonia do nosso ser como Atma. Nascimentos e mortes são processos de treino no campo da existência. Experimentamos as coisas do mundo com o objetivo de visualizar o Atma nelas, entrando em contacto com o Atma nos objetos. Amamos as coisas porque esperamos que o Atma esteja nelas, mas não o vemos lá porque ele não está em um lugar apenas. Porque amamos as coisas, amamos pessoas, amamos objetos, porque temos a esperança de que o Atma está lá e vamos atrás dele. Não o encontramos lá. E então vamos para outro objeto. Talvez esteja lá, como as guppies procurando por Krishna em diferentes lugares. Krishna! Tu estás aqui! Estás ali! Tu sabes onde? Ele está em todo lado. As guppies questionaram as árvores, as plantas, as abelhas e até mesmo as coisas inanimadas. Tu ouviste Krishna? Krishna passou por este caminho? Onde está Krishna? Tu podes dar uma indicação do paradeiro de Krishna? As loucas guppies perguntavam a toda a criação, animado e inanimado. Tu conheces Krishna? Tu viste-o? Da maneira semelhante, loucamente, nós vamos atrás das coisas do mundo. O Atma está aqui. Tu viste o Atma? Tu podes encontrar o Atma aqui, ali, neste, naquele. Ele não está em lugar nenhum.
não está em nada particularizado e, portanto, não podemos alcançar o Atma por meio de qualquer quantidade de busca no mundo exterior de objetos. Então, todos os amores do mundo são fúteis no final e estão fadados a ser frustrados, condenados a sofrer por causa dessa abordagem errónea à realidade feita através dos objetos, aos quais a realidade não pode ser confinada devido ao seu defeito estrutural inerente. E nessa experiência, nessa experimentação, morremos. A vida é muito curta. A experimentação não termina. No próximo nascimento, novamente experimentamos com as coisas, porque os objetos na criação são infinitos. Fazemos experimentos infinitos e a luta continua. Esse processo é chamado samsara, transmigração. E em todas as vidas que vivemos, em todas as mortes que passamos, o Atma não pode ser visto. Assim como os gopis não puderam ver Krishna até que ele mesmo decidiu aparecer diante delas. Ninguém poderia informar as gopis sobre onde Krishna estava. Eu não sei, eu não sei. Isso é o que todos os objetos te vão dizer. Então, porque estamos à procura, nunca ouvimos. E considerando essa situação enigmática da busca pelo Atma, finalmente o Upanishad disse que talvez só possa ser realizado por aquele a quem ele escolher. Tu tens que deixar isso para ele mesmo. Tu não sabes como podes vê-lo. Parece não haver meio de conhecê-lo. Nada no mundo pode ajudar-nos a conhecê-lo. Aquele que escolhe, somente ele pode obtê-lo. Isso parece ser uma solução encontrada pelo sábio do Upanishad Katha. Estamos cansados da busca, e quando as gopis estavam fatigadas nessa busca árdua, quando ficaram inconscientes na sua entrega total a Krishna, ele revelou-se. Agora chegou a hora. O ego foi-se. O esforço cessou. Não se pode fazer mais nada. Então, ele vem. Tu buscas, buscas e buscas e percebes a futilidade disso. O ego percebe as suas limitações e cessa. Quando tu conheces as suas limitações, para de todo esforço egoísta e a cessação do ego, é a revelação do Atma. Deus vem quando o ego se vai. Quando tu não estás em lugar nenhum, ele está em todos os lugares. Ele assume a posição da tua personalidade. Tu desapareces e ele entra, mas não antes disso. Quando as personalidades das gopis desapareceram, Krishna tomou posse dos seus corações. Em vez das gopis estarem lá, Krishna estava lá. O Jiva expira em Ishvara. Este é o Atma a ser conhecido, o objeto pelo qual vivemos neste mundo. Este é o quarto estado da consciência, o Atma, o Absoluto. Brahma. Om Shanti 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 Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om